Olá, estamos dando abertura ao programa Momento da Palavra, através da Rádio Mateus 633. Eu sou o presbítero irmão Décio e falo aqui diretamente da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Quero saudar a todos os amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Aproveito o momento para também dar uma saudação ao amado amigo, pastor João Alves, uma saudação respeitosa para sua esposa, a irmã Sônia, e também aos seus 2 filhos. O pastor João Alves é o fundador e o diretor da Rádio Mateus 633 e mora atualmente em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, da onde a rádio também é transmitida. E agora, amados, faço um convite para que você acesse o site www.radiomateus633.com e desfrute dos devocionais, também da grade musical, de todos os ensinos e pregações transmitidos durante o dia todo e, especialmente, acesse no site o ensino Teologia do Caráter, aonde o pastor João Alves, à luz da Bíblia, apresenta um estudo que revela o caráter do nosso Deus, bem como as suas características, o que facilita em muito o nosso entendimento quando lemos as Escrituras sagradas, e quando Deus fala conosco, sabendo e conhecendo o caráter do nosso Deus, aleluias, teremos uma melhor compreensão e um melhor entendimento daquilo que Deus quer transmitir para mim e para você. Amém? Então, www.radiomateus633.com. Vamos orar? Vamos orar para dar abertura ao nosso programa Momento da Palavra. Papai querido, Pai eterno, muito obrigado por este dia, por estarmos aqui. Muito obrigado pelo fôlego de vida. E agora pedimos, através do Teu Espírito Santo, que venha ministrar em nossas mentes e também no nosso coração, para que possamos ouvir uma porção da Tua Palavra e que venhamos compreendê-la e guardá-la dentro de nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Então eu convido você, amado ouvinte, a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo de número 3, os versos 12 ao 21. Filipenses 3, versos 12 a 21. Estaremos hoje utilizando excepcionalmente a nova versão internacional. Amém? Enquanto você abre, nós estamos aqui nos preparando para efetuar a leitura. Filipenses 3, versos 12 a 21. O verso 12 inicia da seguinte forma: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso de número 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já temos alcançado. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos.
Verso de número 18 estabelece: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas de baixo, nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, aleluias, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que palavra maravilhosa que o Senhor tem reservado para cada um de nós no dia de hoje, para meditarmos aqui no programa Momento da Palavra. E ao ler aqui, amados irmãos, o verso 13 e 14 principalmente, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu esqueço do que ficou para trás e vou para frente. Me lembrei de um amigo cristão também, aqui de Guaratuba, o amigo Josilei Macedo. Ele é proprietário de uma casa que mexe com mármore. Você tem que fazer uma pia, algum armário de mármore, granito, ele vai lá e faz para você. E o Josilei hoje, amados irmãos, deve estar com uns 44, 45 anos. Porém, alguns anos passados, ele estava acima do peso, bem acima do peso. Ele comentou comigo que estava com pré-diabetes, precisava cuidar da alimentação, não podia mais comer nada muito adocicado, hipertensão, ou seja, a pressão alta, fazendo uso de remédios para controlar os índices de glicemia e a hipertensão, a pressão alta. Então ele precisava controlar tudo isso. Porém, em um certo momento da vida, o nosso amigo Josilei, o nosso irmão Josilei, ele resolveu mudar o seu estilo de vida. Isso ele contando para mim. Ele trocou a comida gordurosa, calórica, por alimentos bem mais saudáveis, mais frutas, mais verduras, diminuiu a quantidade e procurou principalmente fazer exercícios, começando como penso que todo mundo começa, fazendo uma caminhada leve, bem espaçada, tranquila. Porém, após algum tempo, ele se sentiu melhor, foi emagrecendo e iniciou também no ciclismo. Comprou uma primeira bicicleta, um pouquinho mais simples. Depois ele foi para a natação, lembrando que nós moramos aqui no litoral do estado do Paraná. E com o passar do tempo, cada vez melhorando mais e mais, ele chegou a participar de um campeonato chamado Ironman. Você já deve ter ouvido isso, que é uma competição que envolve corrida, bicicleta e natação. E veja, o nosso amigo Josilei, que antigamente era gordo, cheio de problemas, começou a fazer esse tipo de esporte. E para valorizar, eu quero valorizar sim esse meu amigo Josilei e também o seu esforço. Eu quero deixar registrado para você, amado irmão, ouvinte da Rádio Mateus 633, Pastor João Alves, eu sei que o senhor também faz as suas caminhadas aí no litoral de Vila Velha, no Espírito Santo. Então eu quero valorizar o esforço desse meu amigo, porque ele correu, pasmem, agora em abril passado, há 40 dias atrás, a maratona de Boston. Sim, lá nos Estados Unidos, aonde somente quem alcança índice é convidado para participar. Não é quem quer participar, é o convidado a participar através de índices. Veja, de uma pessoa que estava
doente, gorda, pré-diabético, hipertenso, há 40 dias, 30 dias atrás, participou lá de Boston, de uma maratona, 42 mil e poucos metros, e ele se saiu muito bem. Amados, ele só chegou nesse índice por causa de alguns fatores importantes, e entre eles, ter um alvo a ser alcançado, a ter um propósito em sua vida. Ele não ficou preso ao passado, e aqui talvez seja a questão mais difícil que você e eu e o Josilei teve que enfrentar para atingir o propósito e o alvo. Precisa ter também a determinação e disciplina. Amados, podemos fazer facilmente uma ligação deste exemplo do meu amigo Josilei com a nossa vida cristã. A nossa vida cristã com Deus também é assim. Nós outrora vivíamos uma vida doente, de pecado, de vícios. Porém, uma hora ou um dia, um momento, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós nascemos de novo. Nós passamos a mudar o rumo da nossa vida. Agora somos meninos da fé. Nós temos aquele primeiro amor. Porém, não ficamos assim. Precisamos nos alimentar e nos alimentamos com o alimento dos céus, que é o pão da vida, a água da vida que sai diretamente do trono de Deus. Aleluias. Nos alimentamos com a palavra do Senhor. Então nós crescemos espiritualmente até a posição que Paulo revela lá em Efésios, capítulo 4, verso de número 13. Ali está escrito que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós nascemos meninos, nos alimentamos, crescemos espiritualmente até a medida da estatura completa de Cristo. O texto proposto ali em Filipenses para a nossa meditação fala exatamente sobre alguns fatores para que você e eu sejamos vencedores. E aqui eu quero fazer uma menção: Jesus Cristo nos chama para sermos vencedores em nossa caminhada dentro da trilha proposta por Deus para cada um de nós. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós, inclusive para você, querido ouvinte. Assim, sabemos que desde antes mesmo da nossa concepção e até o nosso último fôlego de vida, temos que seguir um caminho proposto. E o Senhor nos chama para sermos merecedores do prêmio máximo. Você é chamado para receber o prêmio máximo, que é exatamente a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, lá nos céus, na Jerusalém Santa. Assim, queridos, em primeiro lugar, para chegar a um fim, a um objetivo, é necessário ter um começo. Você não chega ao final sem ter iniciado algo. É necessário um primeiro passo, e isso fica bem claro aqui no verso 12 de Filipenses, quando o homem de Deus, Paulo, ele fala: prossigo para alcançá-lo. Amados, só prossegue quem já iniciou algo ou alguma coisa. E se alguém agora, nesse momento, estiver ouvindo essa mensagem, essa meditação, e que não iniciou ainda a sua caminhada ao lado de Jesus, eu conclamo, eu te convido, faça isso agora. Inicie a sua caminhada com Cristo agora. É fácil e nós todos iremos lhe ajudar. Faça apenas esta oração aí mesmo, onde você está. Jesus, eu quero iniciar a minha caminhada contigo e por isso eu coloco a minha vida em tuas mãos. Escreva agora o meu nome no livro da vida.
eu me arrependo dos meus pecados e dos meus caminhos em que caminhei até agora sozinho. Amém. Fez essa oração? Então agora você iniciou a sua caminhada, a sua corrida, aleluias, ao lado de Jesus Cristo. Amém? Oh, glórias ao Cordeiro de Deus por isso. Isso é a parte mais importante da vida de qualquer ser humano. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, companheiro nessa caminhada cristã. Amém? Voltando para o texto, é muito interessante Paulo falar prossigo. Ele disse ali claramente, eu prossigo. Amados irmãos, no reino de Deus não existe lugar para ficar parado, inerte. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra exatamente o contrário. Pois todos os personagens bíblicos de sucesso tiveram uma vida de permanente caminhada. Não somente em relação a sair deste lugar para ir para aquele outro lugar, como foi o caso de Abraão. Não estamos falando somente de território, mas principalmente em relação ao crescimento cristão. Caminhar em direção a Deus, em direção a Cristo. E assim nós encontramos, por exemplo, um Moisés, sim, o nosso irmão Moisés, parado dentro do palácio do faraó por 40 anos. Ele cresceu ali no palácio, no conhecimento humano, mas ele não conhecia quem era Deus, o Deus de Israel. O tempo de marasmo, de ficar ali parado no palácio do faraó, culminou com o quê? Com o maior dos seus problemas, que foi matar um egípcio e ser obrigado a fugir antes que descobrissem que tinha sido ele o autor deste homicídio. Depois, nós encontramos um Moisés atuante, aprendendo a ser pastor ali na região do deserto de Midian por mais 40 anos. E aqui vale uma atenção maior. Deus geralmente trata, Ele corrige, Ele ensina aonde? No deserto. É no deserto que Deus forja homens e mulheres fortes. Foi no deserto que Jesus foi tentado e saiu vencedor no embate com Satanás. Depois de sair do deserto, aleluias, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Amados, ninguém gosta de deserto, mas se alguém agora, ouvindo a rádio Mateus 6,33, estiver nessa fase da tua vida, não pare, continue a caminhada, faça como Moisés, continua, não pare, seja forte, confiante, pois o deserto é lugar de passagem, não é lugar para ficar toda a vida, mas somente de passagem. Você vai passar e quando passar vai sair mais forte e mais preparado para aquilo que o Senhor tem determinado para a tua vida. Amém? Então creia nisso, alegre-se. E aqui falamos que o deserto não é lugar de parada, mas de passagem. E Moisés passou, aprendeu a reconhecer Deus ali na sarça ardente. Quem és tu? Eu sou o que sou, aleluias. Ele aprendeu a pastorear, ficou forte e depois de 40 anos virou o quê? Líder de uma grande nação. Quando ele saiu do deserto ali de Midian, ele se casou ali com Zípora, ele virou genro de Jetro. Quando ele saiu, aleluias, ele já não era mais o mesmo Moisés, mas agora ele era o líder que viria a dirigir uma grande nação. Ele não se conteve e não se contentou apenas com aquela vida pacata no deserto, com a sua esposa, cuidando do gado e das ovelhas do seu sogro, mas aceitou o convite de Deus para dirigir e comandar a saída do povo de Israel lá da escravidão e conduzi-los até a terra prometida. Assim, Moisés, ele mostrou que ele queria mais
de Deus. Amém? Será que nós estamos querendo mais de Deus? O quanto de Deus que você e eu estamos querendo em nossas vidas? Estamos satisfeitos com a posição da nossa vida espiritual hoje, aonde nós estamos, o que estamos fazendo? Ou estamos olhando para o exemplo de Moisés e falar: Deus, eu quero mais de ti? Salomão, filho de Davi, você lembra dele? Salomão, ele acabara de receber o quinhão da sua herança. Davi morreu, Salomão foi colocado no lugar de rei, recebeu o quinhão da herança, era o rei de Israel, estava rico, milionário, ele poderia terminar a sua vida de forma muito confortável, mas ele também queria mais de Deus. E assim ele pede sabedoria, e pede sabedoria para governar o povo de Deus. E o nosso Senhor, ele ouviu a oração de Salomão, e aqui eu quero dizer que o Senhor também está ouvindo a tua oração, ele continua ouvindo a oração do seu povo, tal qual ele fez com Salomão, ele ouve a sua oração, querido irmão, querida irmã, e da mesma forma que ele respondeu e ele concedeu aquilo que Salomão havia pedido, e mais, uma porção maior do que Salomão pedira. Ele pediu sabedoria, e Deus, ele deu a sabedoria e riqueza e poder e honra e glória. E o Senhor também manda, aleluias, falar para você, querido ouvinte, que continua ouvindo as orações do seu povo, e ele tem poder para conceder aquilo que é pedido e muito mais, dentro do propósito que ele tem para você. Está dentro do propósito de Deus? Então o Senhor, ele pode responder você de uma forma sobrenatural, aleluias, mais do que você pede e até mesmo mais daquilo que você possa imaginar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Temos também um outro personagem aqui já no Novo Testamento, Mateus, o irmão Mateus, aquele que era coletor de impostos ali na cidade de Cafarnaum. E também temos Zaqueu, que também era coletor de impostos, mas na cidade de Jericó, ambos com uma vida confortável financeiramente. Muito embora fossem odiados, não eram muito bem vistos pelos judeus, exatamente por serem publicanos, mas eles tinham uma vida de conforto, boas casas, boas roupas, eles ganhavam bastante dinheiro, ao contrário da maioria do povo, eles comiam bem, eles bebiam bem, mas quando conheceram Jesus, eles sentiram no coração o desejo de querer mais do Senhor em suas vidas. Amém? Como é gostoso quando o homem, ele diante desse contato com Deus, com Jesus, com as coisas do alto, como é gostoso quando ele começa a sentir desejo de querer mais e mais de Deus na sua vida. Ah, amados, quanto de Deus, volto a repetir, o quanto de Deus que você e eu estamos dispostos a receber em nossas vidas? Ou será que estamos vivenciando aquela vida cristã rasa, pacata, limitada, indo ao culto de vez em quando, sem dar muitos frutos, de vez em quando prega aqui, entrega um folhetinho ali, mas os frutos são pequenos, são sem sabor, é um fruto aqui, outro ali. Será que estamos crescendo em nossa caminhada cristã? Fica uma pergunta bastante profunda para você e principalmente para mim. Estamos crescendo? A nossa caminhada tem sido frutífera? As pessoas que nos conheceram há 10 anos atrás vão ver uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, cheio do poder de Deus hoje, ou vão reconhecer exatamente aquele homem e aquela mulher de 10, 15, 20 anos atrás?
Estamos crescendo no nosso tempo de oração, estamos crescendo na comunhão com Cristo, na leitura da palavra. Será que estamos crescendo na prática do jejum? Nessas áreas espirituais e em todas as outras áreas do relacionamento com Deus, estamos parados ou estamos caminhando? Será que nós estamos crescendo na graça e no Espírito? 1 Samuel 2:26 diz que o jovem Samuel, aquele menino, ele ia crescendo cada dia mais, era dia a dia, passo a passo. Ele crescia não só na sua estatura, mas ele crescia principalmente em graça e estima por parte do Senhor e também por parte das pessoas à sua volta. Será que o pequeno Samuel tem servido, aleluias, de exemplo para mim e para você? Ou será que nós estamos confortáveis em nossas casas, nos nossos afazeres, gastando tempo na televisão, na internet e em tantas outras futilidades que têm roubado o nosso tempo de comunhão com Deus? Eu gosto sempre de lembrar que o Evangelho tem que trazer um confronto. Isso está te trazendo algum tipo de confronto, de embate, é porque o Evangelho está fazendo efeito em nossas vidas, na tua vida e na minha vida. Agora já estamos aqui no verso 13, que traz algo muito interessante. O nosso irmão Paulo de Tarso, ele diz: eu faço. E essa afirmação mostra claramente algo que é importante para qualquer corredor num campo de provas e muito mais valioso para as pessoas em sua caminhada cristã, Quando Paulo diz eu faço, ele mostra que tinha um foco, ele tinha um objetivo. Eu faço. Paulo não esperou outras pessoas passarem, por exemplo, para o lado da Macedônia, quando ele teve aquela visão: ei, passe aqui para a Macedônia para nos ajudar. Ele não ficou esperando ninguém fazer isso, mas ele fez. Aleluias. O nosso amado Paulo não ficou esperando que outras pessoas, outros evangelistas, outros homens e mulheres fizessem as viagens missionárias para abrir novos pontos de pregação do Evangelho e alargar os limites do reino de Deus ali na Europa. Ele foi, ele fez, ele sofreu, padeceu, mas ele fez. Aleluias. Por quê? Porque ele conhecia quem garantia a vitória na sua vida. Conforme 2 Timóteo 1, verso de número 12, quando Paulo diz: eu sei em quem eu tenho acreditado, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias. Por isso que ele ia lá e ele fazia. Temos também um outro personagem bem famoso, o irmão Davi. Ele não esperou outro soldado qualquer, melhor do que ele, entre aspas, mais capacitado, mais forte, mais bem treinado. Ele não esperou que ninguém aceitasse a provocação de dias e dias daquele gigante filisteu. Muito pelo contrário, tentaram dissuadi-lo, fazer com que ele desistisse desse intento, ou seja, de enfrentar aquele gigante. Mas ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, o que outros homens mais bem preparados ou mais bem treinados, mais fortes, poderiam ter feito, mas ele fez, porque também sabia quem era o garantidor da sua vitória. 1 Samuel 17, verso 37, estabelece que o Senhor, é Davi falando, o Senhor que me livrou das garras do leão e também me livrou das garras do urso, é esse o Senhor que me livrará das mãos desse filisteu. Apesar de ser pequenininho, ele não aguentou as afrontas daquele gigante incircunciso, porque ele não falava mal contra o povo, mas ele falava mal contra Deus. E Davi foi lá e resolveu
aparada. E vale uma reflexão. Quando fizermos algo, que possamos fazer, aleluias, como Paulo fez, quando atravessou a Macedônia, quando fez as 3 viagens missionárias. Nós temos que olhar para o exemplo de Davi, que foi lá e resolveu a situação. Ou seja, quando nós fizermos algo direcionado por Deus, em favor da obra do Senhor, que possamos fazer com diligência, com amor, da melhor forma possível. Amém? Não fazer de forma relaxada. Se for entregar um folheto, entregue o folheto da melhor forma possível. Vai pregar? Se prepare da melhor forma possível. Vai participar de algum trabalho dentro da igreja? Faça da melhor forma possível, porque você não está fazendo para homem, mas você está fazendo para Deus. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Irmãos, o nosso exemplo maior de fazer tudo com a força, de fazer bem, está na figura do nosso irmão Jesus Cristo. Ele fez com excelência aquilo que era o seu propósito aqui na terra. E isso representou para ele a sua morte na cruz. Mas ele fez com excelência. E é por isso que você e eu hoje estamos aqui. Amém? Agora aqui vale algo para chamar a nossa atenção. Na hora de termos foco, falamos que Davi fez, falamos que Paulo fez, falamos até mesmo dessa reflexão para fazermos com excelência, mas você e eu precisamos estar atentos que o inimigo, ele tentará nos impedir, tentará colocar medo, ele tentará ainda colocar obstáculos para roubar o nosso foco e para que não venhamos fazer nada em favor do reino de Deus. Ainda lá em 1 Samuel 17, agora no verso 33, você já percebeu que o rei Saul, sim, o grande rei Saul, ele mesmo disse para Davi: você não tem condições de lutar contra esse gigante filisteu. Você é apenas um rapaz. Não foi nenhuma outra pessoa, foi o rei, aleluia, Saul, que tentou falar para Davi: não, você não tem condições. Alguém também gritou para um cego chamado Bartimeu, morador lá de Jericó. Está lá em Marcos 10, verso de número 48. Cale-se, fica quieto, não atrapalhe Jesus. Você já é cego há tanto tempo, era isso que as entrelinhas estavam falando. Você já é cego há tanto tempo, está aí mendigando, não atrapalha, fica quieto. Cale-se. Um outro exemplo, um homem importante. Falamos de um cego, pedinte, miserável, no sentido de viver na miséria. Agora um homem importante, conhecido como Jairo. Marcos 5, verso 35. Vai dar uma olhadinha lá nessa história. Ele estava atrás de Jesus porque ele precisava de algo urgentíssimo, mas ele ouviu também alguém falar: olha, Jairo, a sua filha já morreu. Já não tem mais jeito. Então pare de atrapalhar, pare de enfadar Jesus Cristo, pare de ficar atrás dele, de pedir, porque já não tem mais jeito. Amados, não vamos perder o foco da nossa caminhada. O mundo vai gritar, o mundo vai tentar nos dissuadir, o mundo vai tentar colocar medo, vai tentar tirar o nosso propósito, e é por isso que precisamos sempre estar atentos e saber exatamente para onde olhar. Conforme Hebreus 12, verso de número 2. Abre lá também e dá uma conferida, ali você vai encontrar, tendo os olhos fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
E aqui fica uma pergunta para você responder para si mesmo ou para si mesma, querida irmã. Qual é o foco da tua vida? Qual é o foco da tua caminhada? Agora, o verso 13 ainda traz uma pérola, e talvez a situação das mais complicadas, mais difíceis para a nossa caminhada cristã. Eu sou o primeiro a reconhecer que é uma das situações mais difíceis. E o nosso inimigo, ele sabe disso. Nós estamos falando da afirmação de Paulo. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Amados, querida irmã, o corredor de uma prova, ele não pode olhar para trás. Ele não pode ficar olhando para o ponto de partida. Mas ele precisa fixar o seu olhar para a frente, avançando passo a passo para o ponto de chegada. Por isso que Paulo, ele diz: esqueço do que aconteceu comigo lá atrás na minha vida. Lá em Isaías 43:18 está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Aleluias! E olha o que o Senhor nos diz no verso 19: eis que faço nova todas as coisas. Aleluias! Então, se ele faz as coisas novas e que não devemos considerar e ficar lembrando, remoendo as coisas passadas, vamos olhar para frente, vamos soltar o passado, vamos soltar aquilo que está nos segurando no passado. Não fique preso ao passado, remoendo aquilo que aconteceu ou aquilo que poderia ter acontecido. E se eu fizesse isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse viajado e ido morar lá na outra cidade, se tivesse dado certo aquele emprego que não deu, eu devia ter casado com a fulana ou com o fulano. Misericórdia! Olha, sei que algumas pessoas nesse momento podem, diante dessa palavra relativa ao passado, podem não estar muito confortáveis, como eu não fico confortável. Quantas coisas eu gostaria que tivessem sido diferentes na minha vida. Mas o passado, ele pode ser algo doloroso, mas ele tem que ficar no passado. E é por isso que o Senhor Deus, ele aponta, ele mostra, ensina, ele nos conclama para olhar para o que vem pela frente. Ele usou a boca de Paulo para nos dizer exatamente isso. Vamos esquecer o que passou e vamos olhar para a frente. E tendo o passado apenas como uma escola, como uma referência ou como um ponto de experiência para sempre fazermos melhor. Amém? Como, por exemplo, Apocalipse 2, verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu posso usar o passado, por exemplo, aqui em Apocalipse 2, verso 5, para me lembrar daquilo que não deu certo na minha vida. E para quê? Para não fazer igual. Ou seja, agora não vou fazer aquilo que deu errado, mas eu me lembro que aquilo que eu fiz não deu certo, não foi muito bom. Então agora, por me lembrar disso, eu vou fazer de forma diferente. Eu gostaria de convidá-lo a fazer um exercício mental agora. Coisa simples. Imagine o nosso amigo Paulo de Tarso, ali na estrada de Damasco. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala de cavalo, mas possivelmente ele deveria estar num cavalo. Mas imagine ele ali, Paulo, andando, ou no cavalo ou a pé, andando na estrada de Damasco, carregando consigo cartas assinadas pelas autoridades sacerdotais. Entenda que o sumo sacerdote tinha passado algumas cartas para Paulo. Isso nós temos certeza, porque a Bíblia relata exatamente isso. Essas cartas que serviam para que Paulo efetuasse a prisão e até mesmo a morte de seguidores de uma nova religião que surgia, que eram os cristãos. Veja lá Atos 9, verso de número 1.
o que é que aconteceu. Mas no caminho desse intento, quando ele estava com as cartas indo para Damasco, ele teve a experiência mais marcante em sua vida. Você e eu sabemos que ali ele teve um encontro com Jesus. O nosso amigo Paulo, até então perseguidor e assassino, homem preso pela religiosidade, ele era discípulo de Gamaliel, aleluias, isso lhe servia como honra ser discípulo de Gamaliel. Desvinculou-se, soltou o passado tenebroso. Quando ele encontrou Jesus, ele deixou tudo para trás. Tudo de ruim e de mal que ele havia praticado, e ele não deixou que isso ficasse na sua mente, ele não deixou que essas lembranças arruinassem a sua nova vida em Cristo que surgia à sua frente. Ao invés de ficar olhando para o que havia passado, coisas ruins, coisas terríveis que havia praticado, e coisas que ele não podia mais modificar, mexer, ele preferiu viver todas as promessas que Jesus tinha reservado para o futuro, conforme Atos 9, verso de número 15. Ananias, ele vai até a rua direita e ele cumpre o que Deus havia determinado para ele. Ananias, vai lá e ora por Saulo, ele vai estar ali cego, e vai, porque Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E sabemos que Paulo não ficou olhando para o passado, ele soltou tudo aquilo de lembrança ruim e ele viveu exatamente essa promessa de Deus em sua vida. Quer mais um exemplo para alegrar a tua vida, a tua alma? Aquela mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, ela se desprendeu do seu passado de dores, dos seus estigmas. Ela se desprendeu da depressão, das perdas. Ela foi uma jovem, uma criança feliz. Ela foi uma jovem feliz até o momento em que ela passou a sofrer uma enfermidade muito séria para aquela época. Inclusive para a época de hoje seria uma situação difícil. Agora imagine você, mulher, imagine naquela época como era um fluxo de sangue intenso, direto, que a privava de viver uma vida social. Ela teve dores, estigmas, depressão, perdas, tudo por causa de uma enfermidade que perdurou por longos 12 anos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou em tudo aquilo que ela ouviu dizer. E quando ela o encontrou, ela disse de forma magistral: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Marcos 5, 28. Atentem, tenham atenção voltada para isso. Ela não chegou para Jesus ficando mencionando, contando o seu passado. Ela não falou das suas dores, dos seus medos, das suas perdas, mas ela usou o verbo ser no futuro. Já prestou atenção nisso? Mostrando que ela estava olhando para frente e deixando o seu passado lá no passado. Se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Foco no futuro. E eu sei que o inimigo das nossas almas, ele usa as lembranças do passado como uma prisão da mente humana, mas o Senhor Jesus é, aleluias, a nossa liberdade, porque Ele pagou todo o preço ali na cruz do Calvário. Amém? Assim, amados, se o passado te persegue por algo que você fez, saiba que Jesus é perdoador de pecados. O pecado já foi confessado? Se a tua resposta for não, saiba que você pode dar alguns passos. Paulo,
ele confessou os seus pecados. Está ali em 1 Timóteo 1,15, ele mostra que ele confessou. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo arremata, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Então, um bom começo para se livrar do peso do passado é, primeiro, confessar o pecado a Deus. Está lá em 1 João 1, verso de número 9. Pedir perdão às pessoas envolvidas. Está lá em Mateus 5, 24. E, se possível, restituir, se for necessário. Conforme Lucas 19, lá na parte do verso 1 até o verso de número 9. Amém? Você vai se sentir muito mais aliviado. E agora, uma vez confessado, alegre-se no perdão de Deus. E prossiga em lugar de continuar a se espojar, a sofrer, a ficar aprisionado no próprio pecado. Prossiga, porque agora o Senhor já está levando o peso do teu pecado. Amém? O teu passado fica lá atrás e Ele tem coisas novas para você. Ele é o que perdoa todas as iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, porém o tempo ele já passou, como passa rápido. Então, para encerrar, amados ouvintes da Rádio Mateus 6,33, Pastor João Alves, o senhor se lembra, os senhores, os ouvintes, o pastor, se lembra do meu amigo Josilei? Ele precisou sair de uma posição sedentária para uma outra situação, agora de atleta, corredor da Maratona de Boston 2023, trouxe até uma medalha de lá. Ele precisou, para isso, de disciplina em seus treinos. Eu acompanhei algumas postagens dele no Facebook, no Instagram, onde ele iniciava os treinos diários, todos os dias, às vezes a partir das 5 horas da madrugada, percorrendo muitos e muitos quilômetros por dia, até chegar a um grau de preparo que lhe possibilitou atingir o índice exigido pela direção da prova lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele precisou então de muita disciplina. E na nossa corrida ou caminhada espiritual também precisamos de disciplina. Não se chega ao alvo final e não se ganha a coroa prevista em 2 Timóteo 4, verso de número 8, de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer tipo de vestes. Para isso é necessário disciplina, aleluias, e é por isso que eu conclamo agora 1 Coríntios 9, verso de número 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O Senhor, Ele nos convida a correr essa corrida, aleluias, diária, mas Ele nos conclama a alcançar o prêmio da vitória. E para isso é necessário disciplina. Irmãos, então tenha disciplina na oração. Lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tenha disciplina na oração, busque ao Senhor de todo o coração. Tenha disciplina na leitura, de quê? Da palavra. E ali em 1 Timóteo 4, 12 e 13, até a minha chegada, aplica-te em quê? À leitura, à exortação, ao ensino. Tenhamos paciência, aleluias, e disciplina, perseverando no jejum. Salmo 35:13, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligi a minha alma com jejum em oração. Aleluias! Também tenha disciplina na adoração. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, conforme Efésios
lá no capítulo de número 5, versos 18, 19, por ali. Então, você também tem que ter disciplina na adoração. Amém? Também, olha que interessante, disciplina em relação ao culto público. Nós temos que congregar. Lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por fim, amados, que você e eu possamos aprender com Paulo e com esse texto em Filipenses, capítulo de número 3, a não ficar olhando para trás, que tenhamos o foco em Jesus, esperando pacientemente o dia em que viveremos com Ele na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Mas para que isso venha acontecer, para que venhamos receber a nossa coroa de vitória, devemos perseverar. Não podemos desistir no meio do caminho. Aquele corredor que para no meio do caminho, ele não vai ganhar. Então não podemos desistir no meio do caminho e também devemos manter a disciplina em nossa vida cristã. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por falar conosco e nos preparar para que, no momento certo, possamos adentrar na vida eterna ao seu lado. Queremos focar no exemplo da sua morte e ressurreição com coragem para tomar as decisões e atitudes necessárias em nossa caminhada aqui na terra, sempre com perseverança, confiança, considerando os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja luz para os nossos caminhos, perseverando em oração, no jejum, na adoração e no culto na igreja local, junto com o nosso pastor local. Abençoe o nosso país, o Brasil, e que as autoridades sejam atingidas pelo poder da tua palavra. Cure os doentes, Senhor, batiza com teu Espírito Santo, faça uma obra de salvação, visita as penitenciárias, as cadeias, conforte os enlutados, abre as portas de emprego, papai. Visite as famílias, as dispensas, em nome de Jesus. Agradeço também, em primeiro lugar, a Deus pela rica oportunidade e também ao pastor João Alves Martins, que gentilmente cede o espaço para o nosso programa Momento da Palavra, aqui através da Rádio Mateus 633. Que Deus lhe retribua. E que todos os ouvintes da Rádio Mateus 633 também sejam alcançadas pelas bênçãos do Senhor. E assim, na graça de Deus, no amor de Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo, me despeço em nome de Jesus. Até uma nova e rica oportunidade. Amém.